Mais um momento especial com você aqui no programa Caminhando com a Igreja e trazendo mais uma vez a participação do Padre de José Gevat, missionário redentorista, que faz parte do Centro Missionário Redentorista e também da comissão do Ano Jubilado Perpétuo Socorro. Padre José, bom dia. Bom dia, Zenaide. Bom dia a todos os rádio ouvintes da Rádio Bom Jesus. Muito bom dia, todo especial para todos os devotos e devotas de Nossa Senhora Mãe do Perpétuo Socorro. Padre, a gente ouve muito falar sobre o ícone do Perpétuo Socorro, né? Gostaria que você explicasse para nós o que é o ícone, o que difere da imagem. Socorrei-nos, ó Maria, noite e dia sem cessar. Os doentes e os aflitos, vinde todos consolar. É a grandeza, a bondade, é o amor da Mãe do Perpétuo Socorro que nós temos esta devoção justamente através de um quadro especial que nós chamamos de ícone. Qual é a diferença entre um quadro, um ícone ou uma imagem? A imagem é uma representação em figura de alguma pessoa. A imagem de Santo Antônio, que você coloca na sua mesa, no seu cantinho, na sua casa, São Cosme e São Damião, feito de gesso, feito de mármore, é a imagem. O quadro, ele pode ser um quadro de enfeite, de beleza, ou então um quadro religioso, quadro de Santa Luzia, para ser colocado na parede. Agora, o que é um ícone? Ícone é um quadro de origem oriental que tem como finalidade não embelezar, mas que tem como finalidade transmitir uma mensagem religiosa. Nas igrejas, no Oriente, as igrejas, toda a parede ela é cheia de ícones. As pinturas religiosas ensinam e explicam as histórias da Bíblia ou verdades sobre a figura de Jesus e de Maria. No nosso caso, o ícone do Perpétuo Socorro é um ícone muito antigo. Diz a lenda que foi São Lucas Evangelista, que foi quem primeiro pintou o ícone do Perpétuo Socorro. Mas o que é certo mesmo, que nosso ícone do Perpétuo Socorro, ele foi conhecido de uma devoção já bastante popular, no século XIV, XV, na ilha Creta, lá que começou a devoção da Mãe do Perpétuo Socorro. Conta a história, e neste dia de hoje, neste olhar histórico para o ícone, eu gostaria de lembrar que conta a história que um comerciante, lá na ilha chamada Creta, que fica entre a África e a Europa, um comerciante roubou o ícone. Ele já era conhecido este ícone, né, milagroso. Então ele roubou o ícone e da ilha foi de barco para a terra, para a Itália. Durante a travessia aconteceu uma tempestade e ele e os demais se lembraram daquele ícone, daquele quadro milagroso. Começaram a rezar e, com certeza, são e salvos chegaram até a terra, conferindo esta graça à presença da Mãe do Perpétuo Socorro. Depois, o ícone ele ficou na casa do comerciante. Ele recebeu uma visão, Nossa Senhora pedindo, em sonho, que o quadro dela, que o ícone, não ficasse na casa particular, mas que fosse colocado numa igreja pública. Até indicou o lugar, que seria numa igreja entre duas basílicas, lá em Roma já, entre Basílica Santa Maria Maior e São João de Latrão. O homem não obedeceu à visão que recebeu de Deus, ficou doente, faleceu e depois a Nossa Senhora apareceu à filha deste comerciante, uma menina de 6 anos, e disse: meu nome é Perpétuo Socorro. Eu quero que este quadro fique exposto na igreja pública. E de fato foi levado em 1499 para uma igreja de São Mateus. E lá começou o culto público da Mãe do Perpétuo Socorro. Durante 300 anos, Maria recebia lá a visitação dos devotos e o povo recebia as graças de Deus através da invocação, da proteção da Mãe do Perpétuo Socorro. Até século XVIII, quando aconteceu a invasão dos soldados da França invadindo a Itália,
E diz a história, isso está comprovado, que as tropas de Napoleão destruíram, botaram fogo em 30 igrejas em Roma. Entre estas igrejas foi a de São Mateus. Só que o quadro foi salvo e levado para uma outra igreja. E durante mais ou menos 60 anos, o quadro ficou esquecido. E levaram para outra igreja, onde já tinha uma imagem de Nossa Senhora por titular, portanto, o ícone ficou esquecido num corredor lateral. Como que entra aqui a história dos redentoristas? Neste tempo, os redentoristas, lá em Roma, compraram um terreno para fazer a casa do noviciado. E o terreno foi comprado lá onde antigamente era a igreja de São Mateus. E quando lá estiveram já redentoristas, na igreja de Santo Afonso, e se lembraram e começaram a procurar onde estava aquele quadro milagroso, famoso, e foram até o Papa pedindo para que o quadro voltasse ao lugar da antiga igreja de São Mateus. E o Papa Pio IX concedeu, permitiu que o quadro voltasse para o lugar de antes, e foi naquele ano, naquele momento, que o Papa Pio IX falou aquela famosa frase: façam-na conhecida no mundo inteiro. Foi o mandato, o pedido, a ordem do Papa para que o nome da Mãe do Perpétuo Socorro, através da atividade e atuação dos redentoristas, fosse divulgado por todo o mundo, como de fato aconteceu. Então, desde 1866, segue uma terceira etapa da devoção do Perpétuo Socorro. A primeira foi lá na Ilha Creta, a segunda foi na Igreja de São Mateus. E agora já faz 150 anos, nas mãos dos redentoristas, divulgado o nome da Mãe do Perpétuo Socorro. Também quando o quadro voltou e chegou até os redentoristas, foi feita a restauração do quadro, porque ele ficou lá um pouco esquecido, e também foram feitas as cópias autênticas, tal qual original, e enviadas para vários países do mundo, e assim que começou a espalhar-se a devoção do Perpétuo Socorro, chegando até os dias de hoje. Também é bom dizer que o Papa João Paulo II, ele foi lá em Roma e rezou perante o ícone do Perpétuo Socorro. E no ano de 1994 foi feita a última restauração do quadro, que foi recuperado, e o original está até hoje na Igreja Santo Afonso, em Roma, onde tem o Santuário Internacional de Nossa Senhora Mãe do Perpétuo Socorro. História linda de fé, de devoção à Mãe do Perpétuo Socorro. E vamos, portanto, encerrar este momento em sintonia com o ano jubilar do Perpétuo Socorro com o Padre José Gévati, rezando juntos a oração do ano jubilar. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, ícone de amor, vosso olhar compassivo perscruta nosso sofrimento, e aquele de Jesus nos faz confiar no amor do Pai. Ajudai-nos a fazer-vos conhecida ainda mais, a ser missionários e missionárias da beleza, da bondade e da alegria do Evangelho. Abri nosso coração ao grito de quem está sem esperança, para que todos creiam. Ensinai-nos a guardar a palavra no coração e a fazer tudo o que vosso Filho, nosso Redentor, nos pede para fazer. Dai-nos caminhar convosco, com a luz grandiosa da fé, a iluminar nossos passos. Assim poderemos um dia contemplar convosco o rosto do Pai, que com o Filho e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Mãe do Perpétuo Socorro, ícone do amor, rogai por nós.